Hello, and welcome back to the Hub Culture Climate Campus, the Chronicles, posting today with Hubcast. Joining us now for a conversation on the future, ancestral wisdom, indigenous education, indigenous demands for COP30, and much more are our friends from the community of the Yawanawa. Painani Yawanawa is a wisdom keeper of the community. Yuri is working with the community to help bring their message to the world. And Painani's sons, Yushu Nawa and Paka Yawanawa, are here. So we're going to have some music from the sons and some words about the future of their community and some wisdom coming from Painani. I want to begin with Yuri. We would like to ask Painani about his community and his desires for this COP and the demands for COP leadership. And for those of you who are listening today to this podcast, it will be in both Portuguese and in English with translation from Yuri. So Yuri, thank you for helping us to get their words out to the world. Let's begin with that topic. What are Painani's wishes for the COP leadership to understand coming from the Yawanawa and other communities living in the Amazon? Thank you very much. I'll pass the question right away. Muito boa tarde, a família do mundo, do universo, seja ele de onde for, de qual nação, qual país, sem preconceito de raça, de cor. Eu sou o Painani, é da tribo Yawanawa, lá no estado do Acre, Brasil. Good evening, everyone. Family of the world, universal family of different colors and aspects in the world, family of the world. My name is Painani. I am of the Yawanawa tribe of Acre, Brazil. O que eu tinha que dizer aos meus irmãos, às minhas irmãs, aqui aproveitando essa oportunidade aqui no estado do Pará, na COP30, dizer que meus irmãos, minhas irmãs, governante, seja lá que partido, que religião, somos cada um de nós, mas está na hora de a gente parar para pensar por tudo que já foram feitos, os erros cometidos, os acertos durante a vida, mas está na hora. Tem muito mais erro do que acerto. Então está na hora de convidar todas as nações, todas as tribos, todas as religiões do mundo, para que possa, numa reunião como uma COP dessa, ter uma grande reunião para as pessoas assistirem o discurso, como mudar o mundo, como mudar as pessoas, porque do jeito que nós estamos, um quartinho colar fechado, outro bocado para colar. O que nós estamos discutindo se nós não estamos juntos discutindo um projeto junto? Então, é um projeto enganador, um projeto de sempre, quando você está escondido, discutindo algo que não quer declarar para o povo. O que é do povo tem que ser declarado, dito na frente do povo, para que as pessoas entendam, que as pessoas tenham esperança. Family of the COP governance, big investors that are here present to this big event, it is about time. All the mistakes that have been happening in the past, they may be used only as a teaching for the future. What is the sense of closing big decision into a little room, excluding the conversation, the big conversation there? It is time to create a big unity in order to change the world and to use the mistake as teachings. Eu acredito que eu já estou com 2 COP que eu participo, 3 agora na COP30 aqui no Brasil, no Pará.
né? Todos nós temos razão, mas todos nós temos também o dever. Principalmente a gente, como responsável, como pai, como governante, como são as pessoas mais experientes do que os mais jovens, o que eu recomendo muito, né? Invista, governante. Invista vocês que quer ver o Brasil, que quer ver o bem, não somente do ser humano, mas quando a gente fala de preservar o meio ambiente, é tudo que tem ali dentro, é tudo que é vida. Então, precisamos da contribuição, a ajuda de vocês, porque só a gente não consegue. Porque eu acho que nós temos uma parte, uma culpa, mas nós cuidamos desde quando foi o primeiro homem, o primeiro surgimento na Terra, até hoje a gente convive, né, com o ser criado que o Criador criou e deixou. Né? Mas em nome do desenvolvimento, muita gente que criaram, a nossa história conta que quando o Criador deixa o seu petróleo, deixa a sua pedra, o seu diamante, o seu ouro no lugar, quando você começa a mexer, o ser humano começa a mexer, o espírito muda. E quando o espírito muda, todo inocente as pessoas vão pagar. Então, quando você não para de mexer com as coisas onde o espírito maior deixou, as mudanças climáticas sempre vão continuar contradizendo o prazer, o gosto, a invenção do homem, porque o que é do espírito é dele, vai continuar sempre, o ser humano nunca vai conseguir dar conta disso. And after three COP participation, I can say that it is about time to move together towards a goal, and it is something that belongs perhaps also to the guilt of indigenous people in sense of not taking care, but in a major reason of what we are experiencing is connected to development. Because development means also always that human beings are going to touch with their hands in the uncontaminated places. And according to their history and to their ancestral wisdom, this is always a reason to create a change in the world. And it is said that whenever humans are touching the places that the Creator has left untouched, then nature and the Creator itself is creating a change in the world, a transformation, and the climate change is related to this attitude. May I ask, do the Yawanawa, they're a kind of decentralized community. They spread over a large area of the jungle. And there are different voices within the group. Amazonia Calling is created a declaration from 9 indigenous nations, in a way, representing hundreds of communities and tribes in the jungle, with demands for the COP presidency to stop extraction, to have representation of indigenous people inside both the UN process and for decision-making related to their lands, to have land tenure and legal rights for lands and other things that are available publicly now. I wonder for Painani and from your community, what are the requests specifically for this negotiation that they would like to see heard? Eu acho que é um pedido, né? Não só como Nani, como Yawanawá, mas a nação
indígena, nação originária, tem que ter, ela tem que trabalhar. É uma escola a favor da língua, a favor da história, a favor da alimentação, a favor da cultura, a favor do como se vive um povo com a sua cultura, com a sua história. E que precisa, isso o governo, as instituições, é valorizar. Que essa língua possa continuar, porque quem sabe, tem muita língua, tem muitos conhecimentos que precisam ser esclarecido, precisa ser mostrado nessa sociedade que está tão perdida, uma sociedade sem tempo, uma sociedade de desconfiança, uma sociedade que você não dá mais para dormir tranquilo, uma sociedade muito alarmante de tanta violência que você não dá mais para viver na rua e passear, andando na rua, para você tirar um tempo, caminhar não, porque já é como se fosse toda hora você está vendo uma tragédia acontecendo, então esse trauma não existe. Não vai acabar enquanto os governantes não têm essa liberdade de compromisso, responsabilidade. Porque hoje, quando se vê um político, eu penso, lá vem um político ladrão, lá vem um político corrupto, lá vem um político que só vem mentir. Então, nós temos direito hoje de falar, de escolher as pessoas, né? Para que, se o Brasil precisa mudar, as mudanças climáticas precisam parar, nós, o ser humano, também precisa parar para cuidar de você, da sua casa, do seu terreiro, dos seus filhos. Nós, dando conta disso, muita coisa irá mudar para melhor. And the main topic would be basically to create a school of understanding of tradition. But this is not regarding only Yamanawa. This is for the entire world of indigenous, basically. A school that is more referred to the education, to the well-being, not only a Western school, as I was mentioning before. Because he sees that in the world there is so much disalignment that one cannot trust anymore. Wherever he's looking at, there is this politician, this corruption, this incredible fast way to deal with things. But he's inviting to calm down, to take time to make decision, also to make decision in agreement with indigenous people. So the school, basically, the school of tradition is his answer. Okay, let's talk a little bit more about this school of tradition. One of the things that I've learned from our time together here in Brazil and from other time with other communities is that the way of teaching in the Amazon is actually very linked to the protection of the forest. And when the teaching methods become, in a way, westernized, it actually breaks the link of thousands of years of guidance for the protection of the land. So can we talk a little bit about that idea, and how is this education different, and why is it so important then therefore to have that? Because without this education, if the knowledge is lost, not only will the knowledge be lost of the culture of the community or the tribe, but also the intelligence for how to care for the forest that's been done for so long. That's correct, yeah. A diferença são muito pouco, né? O que eu desejo hoje, para mim, eu desejo para todos os pais, todos os filhos e os pais do mundo. Eu era criança, eu via meu pai, a minha mãe, nós se criando de uma forma. Hoje, na cidade que eu estou, eu já vi muita diferença. Os padres católicos ensinou a gente a dar benção, os nossos pais e as pessoas mais velhas. Hoje, nem isso, esse jovem não sabe mais respeitar os seus pais, respeitar os seus padrinhos, as pessoas mais velhas.
Por isso que criaram, porque não quer mais ver gente velho. Tem que jogar no asilo lá, para ficar cuidado lá. Nós não, nós temos uma tradição que nossos velhos tem que estar primeiro no terreiro. Ele tem que estar conversando, falando, ensinando. Nossos velhos não vão para o asilo. In a way, the difference is very little, he says, because in their tradition they have learned how to respect. And funny enough, even the evangelists that have been to the tribes back in the days have taught them how to give the blessing when he sees the father, when one sees the father or the mother in the morning asking for the blessing. So he's referring to a system of respect that nowadays the Western people have lost. And this you can, one can really see when it comes to an older person that goes into a rest house instead of being put it in the middle of the center of the village, so to speak, participating to all the activities. Então envolve tudo, né? Dentro de uma cultura, dentro do povo, envolve tudo. É a língua, é o conhecimento. A gente costuma dizer, desde quando a gente aprende a andar, aprende a falar, a gente anda com nossos pais. Hoje a lei, né, do homem ocidentais, criança deste tamanhozão, cavalão, não pode mais trabalhar, porque a lei ampara. Se tu manda trabalhar, pai, eu vou te dar parte, porque agora o governo não quer mais trabalho de criança, mão escrava, mão infantil. Nós não, meu amigo, essa lei, nós entendemos que essa lei deixa as crianças muito preguiçosas, muito ignorantes. Porque quando nós crescemos, nós ficamos velhos, nossos filhos é para continuar fazendo o que nós fizemos, que nossos pais fizeram. Hoje essa lei do Conselho Tutelar deu muita chance, se criando muito jovem, se criando a própria ignorância, a violência contra a família. Well, he's picking up a very simple law of the Council of the tutela. It's like taking care of the younger in that sense. And nowadays there is a law that says the younger people, they cannot work. But in their tradition, younger generation has been growing with their father. And even when they are very, very, very little, they start to walk and work with them, learning from the traditional work. And nowadays, he's making a joke like youth that is very big, like horses, like big, strong. They are not allowed to because the law does not allow that. But for their tradition, this is a little bit a contrasense. It doesn't work so well, so to speak. Let's turn, the title of this conversation is The Future is Ancestral, and in many ways the future is Paka and Ushu. Can we hear from them about their dreams for their community for the future? The theme of the hub here is Dream New Dreams. And I'm curious what their thoughts are about how they see carrying on the traditions of the Yawanawa into the future. Então, hoje eu já não sou mais tão criança, né? Já acompanhando meus pais e observo que nós jovens, nós homens, a gente é a continuação do que os nossos avós, nossos pais fizeram e faz até hoje, porque ninguém vem aqui para durar para sempre. Um dia eles se vão. E nós, que somos filhos, somos netos, temos que dar continuidade a essa história e também o nome do nosso povo. He says, in a way, luckily he's not a child anymore, so he's already a man of his age, and says that the ancient generation of Painani, in a way I had on myself, the generation that has been living truly in the forest and never left that place, is going to go away. And so their work nowadays is to give continuity to the tradition, embody
that wisdom, trying to receive as much as possible. Então é como se a gente tirar uma carga pesada que eles vêm carregando há muito tempo e a gente colocar no nosso ombro e a gente dar continuidade disso e repassar para os nossos filhos, para os nossos netos que virão. It's like taking from there a big load of responsibility about the continuation of the tradition, taking responsibility for that, and also passing it on the new generation, which are the children already. And Ushu? Mesma pergunta. Qual é o sonho que está nas mãos do jovem hoje em dia com relação à tradição e tudo isso? Olá, então é um prazer estar podendo falar aqui juntamente com minha família, com meu pai. E eu, como jovem, a minha observação, eu vejo uma responsabilidade muito grande. And good afternoon. It's a pleasure to be here and have the chance to speak together with my family. He, as a young person, he feels a very big responsibility. Na nossa história fala que a maior parte de hoje da desobediência no mundo tem sido o jovem. In their history, it is said that the majority of the things that are going wrong in the world is coming from the disobedience of the youth, and is referring to the ancient story that are bringing example of how the disobedience have created problems in the world. The main reason of their teaching comes from the ancient stories. E sabemos também que isso é uma força dos nossos mais velhos, que isso é uma força do nosso povo, porque nós somos a continuidade de toda a geração que vem desde o início do mundo. And in a way, he's very aware that the youth is the continuation and the strength of the older generation in terms of tradition and continuation of the culture. Então, como todos os países têm a sua lei para melhoria do seu país, do seu povo, eu acho que deveria ter uma lei que incentivasse o jovem a aprender a viver um mundo melhor, um novo tempo. And so, like in many cases in the world, in countries, you have laws that are, taking care of many things. Would be good to have a law that incentivate youth to take care and motivate them to continue the tradition. Está na hora de o jovem parar e escutar os mais velhos, o que é que eles têm para passar para nós. It is about time for the youth to stop and listen to the elder generation in order to understand what do they have to pass on in the to the new generation. E devido de muita informação e de muita tecnologia, hoje o jovem não quer dar mais atenção às pessoas mais velhas. And obviously, in a world which is overwhelmed by technology and information, for the youth it's very difficult to give attention to the elders. Não querem mais ouvir os seus pais, os seus avós, e isso tem trazido um grande impacto para a evolução do jovem. The youth doesn't want to hear anymore their father, their grandfather, and this has brought a lot of confusion in the world. E hoje nós, povo da floresta, não é que somos o que temos todo o conhecimento, ou que somos melhor do que ninguém, mas hoje a gente tem uma cura para isso. And nowadays, people of the forest, they don't believe to be better than anyone, but they consider that possibly they have a healing for that problem. E tudo isso está dentro da floresta, todo o conhecimento, então a gente precisa mantê-la de pé e viva. And all this wisdom is kept in the forest, and so that's why we have to keep this place alive and uncontaminated in a way. Todos os conhecimentos dos povos originários estão dentro da floresta. All the wisdom of the original people is in the forest. E é isso que fortalece nós. Nós jovens, nós temos uma missão muito grande dentro da floresta, que é nunca deixar de lutar para ver uma floresta derrubada. And this means for the youth that they have also a very big mission to never stop to fight in terms of preservation in order to see this forest depleted and taken away. E a gente está cansado de falar, a gente está cansado de chamar,
a humanidade para se curar, mas não estão querendo. And we are in a way very tired to speak about these topics. We are very tired to call the humanity to make a big step into healing. Mas essa é a nossa missão, de nunca desistir, de sempre lutar e buscar aquilo que nós acreditamos que um dia vai ter uma melhora para todos nós, a humanidade. But this is also our mission, to always search for the solution that can bring something better for humanity. Obrigado. Thank you. Obrigado. I would like to ask Panani to tell us about the history of the Yawanawa. What is the earliest story? How old is the tribe? And how did it survive colonialism? Rapaz, eu tive a oportunidade de escutar os meus tios na hora da comida, na hora à tarde, na cerimônia, quando eles estavam juntos, começaram a contar as coisas, e eles contavam muito das histórias, principalmente da chegada dos homens ocidentais. He had the opportunity to sit with the elders, his uncle and stepfather as well, in the time of the breakfast, of the lunch. Yawanawa tradition is very much about sitting together, sharing food, and also sharing the story. And he heard a lot of stories about the origin of the tribe, and also especially about the arrival of the white people. Nós não temos história que, não é porque eu estou negando que eu quero dizer que eu sou melhor, não, mas nós não temos história que viemos de outro rio, não. Sempre a nossa história conta que fomos ali, da cabeceira desse rio, né? In their history, they have been always on that side of the river, ever since, so to speak. E os homens ocidentais que chegaram até lá através desse rio, que eu estava contando um pouco dessa história a história do Bocavune, como ele profetizou e agora nós vemos presente, né? Não foi, esse é o caminho que chegou até nós. O Bocavune não sabia, mas ele dedicou a vida dele, a espiritualidade, e sabia onde o povo. Então ele ensinou, abriu os olhos, abriu a mente para as pessoas chegarem até onde a gente estava. O motivo, as mulheres. O filho mais velho não aceitou nada que ele queria fazer de bondade, mas aceitou porque ele queria ter as mulheres. Então isso foi a desgraça de ele ter aceitado o homem ocidental chegar até nós. He's quoting a very famous ancient story of Yawanawa people. The ancient story name is Shinepahu. And he's quoting an elder. His name was Mokawini, that on the point of dying, he offered some opportunity to the tribe. He could leave some legacy, make some really powerful spiritual effort to improve the state of the tribe. And among them, they were like to support with a lot of food, a lot of fish, a lot of animals. But the tribe the older son kind of refused that because the tribe would become lazy. And then on the last point, he said he could do something, which was to break the invisible wall that is between the tribes and let the white people arrive. And the older son asks, what's the advantage? And they say that the women are very beautiful, and you are going to have marriages mixed up with men and women, also in a different way, like men from the tribe and women from the westerns, and women from the tribe and men from the westerns. So this has brought a lot of interest. And finally, he broke this invisible wall. I kind of explained a little bit the backstory, because just from the direct translation, one would not have understand what he meant. So Mokawuni was the prophet and the ancestor that prophetized the coming of the white people. Então, o meu tio contava que eles tiveram 4 contatos. Primeiro foi um tal de granjeiro que subiu o Rio Gregório. Depois vem os peruanos de cima para tirar caucho. Depois vem o Ângelo Ferreira abrindo essa grande picada do Rio Tarauacá, descendo no Rio Juruá, lá para Cruzeiro. Aí por último veio, né,
Por último veio, o terceiro veio o Abel Pinheiro. O quarto, o Carioca. Esse Carioca fez muita desgraça, né? Levou muita da gente daqui, do Nordeste, do Maranhão, do Ceará, passando por aqui, nesse porto aqui de embarque, onde eles compravam o seringueiro, levavam para lá, matou muito seringueiro para lá. Esse Carioca precisa, né? Eu gostaria de dizer, se um dia o jornal, alguém me escutasse, que a polícia, as autoridades, tomasse providência pelo que fizeram com nossos amigos seringueiros, que levaram daqui para cortar seringa, mataram tudo lá, né? As pessoas que levaram não foram punidas até hoje. A discriminação, nós, os pretos, os nordestinos, os índios, é o que mais sofre até hoje. Em nome desse povo é que vive o Brasil, na seringa, na agricultura, em tudo que é de bom o Brasil dá, só que ainda precisa, está sendo feito muito pouco ainda nesse governo, mas precisa melhorar. Tiveram muito difícil, mas agora eu acho que já é o tempo de a gente sentar junto, saber o que é para os campesinos, o que é para os agricultores, o que é para o criador de gado. Todo mundo precisa fazer alguma coisa. Só que é mal distribuído. Essa má distribuição cria desigualdade social. Por isso a humanidade tem sofrido muito. E a gente precisa agora sentar para tomar uma decisão que seja bem para cada um de nós, para um novo mundo, um melhor futuro para que a gente possa criar isso, a nossa família, o jovem, como o Bacão está dizendo, deixar algo que a gente não foi feito ainda. Em nome do desenvolvimento, em nome de ser dono, o que tem uma vantagem, o ser humano vai ter vantagem com tanta desgraça que está fazendo, sem olhar o outro ser humano para ser rico na vida. Não se pode acontecer isso. A humanidade, o rio está clamando, a terra está clamando, as aves estão... Todos os animais, o grilo, a cobra, tudo, se eles pudessem falar, ele dizer a mesma palavra que eu estou dizendo, não acaba com nós. Nós somos ser vivo, nós somos espírito. Ele ia falar a mesma coisa que eu estou falando. E precisa hoje a humanidade escutar os grandes jornais, os grandes países, as pessoas que investem, porque eles não são culpados de investir, porque acham que o governo está fazendo o que eles estão mandando, porque eles estão investindo, mas o investimento para a preservação ambiental não está chegando para os povos indígenas. Não tem saúde, não tem escola. Não é só para os índios, não, para os seringueiros, para os ribeirinhos que vivem naquela região, nas periferias da cidade. Então, o governo precisa muito melhorar. Mas precisa escutar a gente também, o lugar que a gente mora, o lugar que a gente vive. So to sum it up a little bit, he's referring very much to the stories that he has heard from his elders that were basically classifying 4 different arrival of white people from 4 different sides of the river. In the names that he quote, there are the Peruvian people, Angelo Pereira with other white people, Pineiro as well. And the 4th was the Carioca people that also create a lot of this inequality and it commit a lot of crimes. So in a way, it's inviting also a flashback to that dark chapter of the history in which basically a lot of people have been left, not punished for what they did. There was a time of a lot of disequality and discrepancy within this contact that the white people have done. And he considered that nowadays, in a world of the development that is creating so much this inequality and continues to create this equality, we are about close to a time. We are in a time in which this can be left behind, and we can all invest into a future project that is supporting a common project, because this inequality were not only towards the indigenous, but was also regarding the
the Riberinos, which are the sons of the caoutchouc people that went there to collect the caoutchouc back in the days, according to the leftover legacy of the rubber baron, which went, I had them until the 92 at least. So there's a lot to catch up from the history in order to understand how did they come up to this moment. And in name of development, we cannot forget that part, and we should include, as Ushunawa was saying, a common project also for youth, for everyone, because the trees are screaming, the animals are screaming, the nature is raising the voice, and if she could speak, she would tell exactly what we're sharing here. Please don't finish my existence. Please don't stop my existence. So he represents one of these voices in this moment. One of the important aspects of the Yawanawa tradition and the community is music, and I know that Ushu has brought his guitar. So can I ask that we take a little moment to hear some of the culture expressed in music from the brothers? Well, yeah, would he like to play some music? And yeah, and why is music important for him? Então, para nós de Awanawá, o Saiti, que são as músicas, tem várias, vamos dizer, várias músicas dentro do nosso conhecimento. A Saiti é a música cantada no terreiro, mas também tem té, que é considerado a música um formato de rezo num pote. Esse é para curar. So Saiti is the common music that people can play in the village, but this comes from a very ancient prayer, and this prayer are made only by the elders, or I say by people that are considered themselves authorized and wisdom keeper of the tribes, because the prayer were happening into a pot, literally praying for the health and the healing and the spiritual growth of a person. This is what we call diet and samakaya as well. So the music are prayers, and the prayers are dieta. Também, porque ele está envolvido a tudo. A gente fala das histórias em forma de cantos e até chegar a esse ponto que é o ponto mais alto do conhecimento Yawanawá, que é o rezo no pote. In a way, yes, because they are speaking, they are singing prayers that are going back to this moment of the pot, which is the samake, the diet, and also are referring to the ancient story, the Shinepahu, which are the highest moment of the culture of the Yawanawa people, and so they are transformed into a melody. Então, a chegada do instrumento dentro da nossa aldeia foi através do meu irmão Xanaihu, que através do pai Nani e a mãe Fátima presenteou ele, aos 15 anos dele, um violão. And the instrument, the guitar, came into the family because his older brother Shanihu wished a present for his birthday, and my Nani and Shikiteshki Fatima, the mother, gave him a guitar. E a história é que a minha mãe, ele saiu muito cedo, 11 anos, para estudar na cidade, da aldeia. E quando inteirou os 15 anos dele, a minha mãe queria dar um presente para ele, como ele morava na cidade, queria dar um aparelho de som. So the story goes like this, that he went very early to study in the city with 11 years old, and then on his 15th birthday, originally they wanted to give them something to play music, like speakers. Então o pai Nani falou para ela, não dá o som para ele não, que você vai tornar ele um preguiçoso. Dá um instrumento que ele possa fazer ele trabalhar, se desenvolver, e pensar num violão.
So Painani said, "No, we're not going to give a speaker to him. He's going to turn to be a lazy person if he's just listening to the music. So give him a tool to work, which was the guitar." E ele aceitou, então, a partir dali, como ele morava na cidade, ele começou a tocar as músicas, né? O Bruno Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, esses grandes artistas, né, do Brasil. And so he started to play the Brazilian artists, Bruno Marrone and José Carmando Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. José Carmando e Luciano. And these were the first music he was playing. E aí, os anos foram se passando e eles continuaram dando violão. E aí chega um certo tempo que ele vai para a aldeia e também ele começou a tomar medicina. And so this was the beginning. Then he went back to the village and started also to drink the sacred medicine of Uni. Então ele fala que ele sentiu uma cobrança bem forte, né, de estar tocando aquelas músicas ali que não fazia muito sentido, mas a própria força pediu que ele começasse a resgatar a cultura dele. Então ele, dentro da força, ele começou a introduzir o saiti, que são as músicas Yawanawá, com violão. And so within the force and the understanding of the medicine, he realized that the force was telling him this is not right, and start to play something that was more aligned to the tradition. Então foi chamado, depois que ele introduziu a primeira música, chamou o pai Nani, o tio Bira, que é o segundo, o pai dele biológico, e os velhos, e aí eles chamaram toda a aldeia e foi aceito, né? E a partir de lá, então, começou, né, a entrar o instrumento dentro do nosso povo, dentro com os nossos cantos. And so by the first playing of the tradition, so to speak, Painani was called, and also Birasi, which is his natural father, Painani is the stepfather, was called, and also the elder were called to approve, and they did approve that moment, in that moment, the tradition to come onto the guitar. So the tradition had not been previously expressed in music through the guitar. And this brought the tradition to guitar. Só na voz e na flauta. All in the voice and the flute. So it's amazing to think about the evolution and the idea that new traditions can form even today. The elders and the family, as far as I understood also from them, saw that as an homage, a tribute to the Western people, because at that point there was already this intercommunication. So Ushu always say when we are together, we don't know how to play. We are only imitating white people how to play. Realmente, porque hoje tem muitos músicos, Yawanawá e também outros povos, mas muito não sabe o nome das notas, só toca mesmo ouvindo e, né, direcionado pela força, assim. Indeed, because nowadays you have a lot of people that are touching the guitar, playing the guitar, but they don't know the notes, the chords, but they know how to play somehow. So it's not that they know how to play, they just do it perfectly. Can we hear Ushu to play a little? Ushu, você quiser compartilhar uma cantoria para nós? Quiser compartilhar canto para nós? Agora? Tá pedindo. Pode ser? Maybe Paka could hold the mic to the guitar. Vou compartilhar uma, para cá vai compartilhar outra. Okay, so Ushu will play one, and then Paka will play one. And then I have a final question for Painani.
as the rain comes down around us and the thunder goes outside. Ushu Yawanawa.
Aush, aush. So beautiful. Thank you. So I would love to now hear from Paka. And while Paka's getting set up, can we ask Painani, the connection of indigenous people to spirit feels strong. Can he mention a little bit about this connection between spirit and tribe? Maybe we'll ask after he plays.
Obrigado. Obrigado. So, the music is a path to the spirit, no? In your tradition, you have Ikaros that you sing in ceremony, or no? You can answer. Tudo envolve chamar Vanal. Vanal é o dom do espírito da. Então, nós, o povo Yawanawá tem os 5 tipos de canto, né? Que se você não entender, você acha que tudo é igual, mas não é igual. Tem um canto para cura, o canto da saudade, que nós chamamos Yamayamã. Nós estamos, o canto do Rouná é para contar pela parte da manhã o que vai fazer, o plano que tem, né? Tem o Yamayamãicá, tem também o Shunti. Então são 5 tipos de música que a gente tem. Uns o Oruná é para fazer o plano do dia, para falar do plano da vida. O rezo do pote é para fazer pedido, oração, para curar uma pessoa. E também tem o Vaná, que limpa a pessoa para o espírito vir morar, para passar o espírito para ele ser o guardião da sabedoria, né? Então, para nós existe esses 5 tipos de ainda cantos e que faz, né? And so they have 5 different typology of chanting that if you don't know the language, it's hard to distinguish among each others. They have the Runa, the Yamayamaika, the Shuinti, the Rana, and the Vana. So for each them there is a meaning. For example, the Rana is the prayer in the pot of the Samakya we were speaking before. The Vana is the spirit of the wisdom that is called by the Pajeba, the person of medicine, in the moment of need, so to speak, one is going into deeper prayer. The Runa is more the referring to the plan of the day, so what is happening and all around the circumstances, channeling more or less what is close maybe to the Nikoro, because it's channeling the moment of the moment, the current moment. And Yamayamaika, which was E a mãe é como um canto de saudade, um canto de falar de saudade, tua vida com a mulher, sobre... And the Yamayamaika, it's more a chant of longing, refer to your family, to the relatives, and so on. So these are the 5 chants. Thank you. E o Yuhu é para tu cantar para um doente, para cantar o espírito do homem que está doente, chama-se Yuhu, que você canta a noite inteira para o doente escutar. Mas não é dedicado a ele, mas tu está cantando para o espírito doente que essa pessoa está sentindo. E a mãe, cara. And then there is another one, which is the Yuvahu, which is made for the spirit of the sick person, basically. This, in my view, it's already the university of the school of tradition we were speaking about. So it's not something one can access directly. It requires also study to access the understanding of it. It's not simply said, so to speak. Thank you. Thank you, Painani, Paka, and Ushuna Nani for joining us today at the Hub Culture Climate Campus. The thunder and the lightning speaking to us throughout this conversation, really beautiful. And now as we wrap up, it feels like so is the rain. Amazing. Thank you so much for joining us and for sharing your wisdom, Painani, and also the future from your sons.
The future is ancestral. And we wish you good luck with the school and the development of this school to be able to pass on this knowledge and this wisdom, not just to the people of the Yawanawa, but maybe to everyone. It is an universal school, you used to say, so it's beautiful, thank you. Agradecendo ao senhor, a família, para... Essa é uma escola do mundo. É escola para o ser humano ser melhor, porque a escola que foi criado foi uma escola de olho grande, escola de muito poder, uma escola de querer muito mais do que você precisa. Então a nossa escola é a escola da vida, que você vai estar satisfeito. Se a gente não saísse da aldeia, a gente não precisava de uma moeda a vida inteira, mas quando a gente sai da aldeia, vai para a cidade, você precisa. Então, é o jeito hoje, necessariamente, fazer aquilo que os nossos amigos nos ensinaram. Hoje pode se haver muito canto, muita reclamação, que os índios não têm nada, que os índios estão reclamando, mas foi próprio. Nossos amigos que ensinaram. A gente viver, se não tiver dinheiro, não vive. Hoje a vida é assim. Mas eu tenho um compromisso. Eu quero dar o que é de César, eu quero dar o que é de Deus. Eu sou da justiça, eu sou do verdadeiro. Eu queria que tivesse um governo, queria que tivesse a justiça, né, para fazer o bem. Não é só para os índios, não. Para a humanidade, sem escolha, sem preconceito. Só assim a humanidade pode continuar vivo, e ela tem jeito. Se a gente não parar para pensar, fazer isso, a gente pode arruinar mais o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos na frente. Então precisamos hoje realmente uma escola que fala a língua de entendimento, porque a guerra maior que nós, povo Yawanao, enfrentamos foi a língua. It's truly a universal school. It's a school of life, a school of well-being. In short, what he feels is that in the village, when you're living there, there is no need of money, and as soon you leave the village, basically, you need a lot to live. So it's an invitation for all the indigenous, because all they have done and all that is important for them, in a way, has been mixed up with the Western culture. So it's a school that regards the improvement of life in order to have a better life, have a better meaning in life. Yeah. Great, thank you. Well, thank you so much for joining us. You can find more episodes of the Hub Culture Chronicles wherever you get your podcasts online, and scenes and stories from the Climate Campus, both at hubculture.com in the Belém Hub and on YouTube. Thank you, gentlemen, for joining us, and wishing you a very successful and wonderful rest of your COP, and safe travels. We come to visit you soon in the jungle, in La Selva. Aush. Obrigado. Aush. Obrigado. Aush, aush. Tchau.